Bem-vindo, pessoal, eu me chamo Conrado Lima, eu sou sócio fundador da Care Multifamily Office e esse daqui é o meu canal e hoje a gente vai falar sobre o famigerado produto consórcio e eu acredito que a gente vai contribuir muito para o Brasil e de uma maneira esmiuçando como é que funciona, pelo menos na minha opinião, esse produto nefasto que é vendido de uma forma que eu digo que é no mínimo eu não vou dizer antiética, mas é no mínimo contestável. E aqui a gente vai esmiuçar e vai elucidar os principais pontos. Se você ainda não me segue, já ativa aí embaixo o sininho, take care. A gente tem o nosso curso Portfólio Vencedor também, tá aqui no link da descrição e já me acompanha para esses próximos cerca de 20 minutos, onde a gente vai falar tudo sobre consórcio. E com conta, coisa que pouca gente fala. Vamos lá, pessoal. O que é um consórcio, né? Basicamente hoje, como que o consórcio ele é vendido? Todo mundo fala que isso é uma forma segura de juntar dinheiro e principalmente conquistar o seu sonho sem juros. Eu vou derrubar esse mito. E eu vou usar fatos e números para provar que eu estou certo, que nada mais, nada menos o consórcio é uma grande armadilha financeira que a maioria das pessoas cai. Bom, a gente vai explicar como é que funciona o consórcio de verdade, a gente vai detalhar todos os custos, principalmente os ocultos, mostrar eventuais riscos jurídicos e desmontar essa miragem ou esse canto da sereia dizendo que a contemplação é fácil, a probabilidade é muito pequena de você ser sorteado somente contando com a sorte. Não é algo tão simples assim, eu vou mostrar isso com conta também, né? E a gente vai fazer também uma comparação prática entre poupar, financiar e entrar no consórcio, que eu acredito que a maioria das pessoas está interessada em como é que se comporta essas três opções. Tá? Então, mais uma vez, já se inscreve no canal, ative o sininho e vamos direto ao ponto. Pois bem, primeiro, como é que o consórcio funciona, pessoal? Basicamente é um sistema de autofinanciamento coletivo, né? Você paga taxa de administração, que varia de 15% a 20% do valor da carta. Eu já cheguei a ver, pelo menos os contratos que a gente analisou, em até 30%. Tem fundo de reserva, que é um custo adicional que a gente tem para que você componha digamos assim, um eventual colchão que caso você tenha consorciados, no caso, né, que são inadimplentes ou param de pagar, você não compromete a saúde financeira desse grupo. E ainda também tem o seguro prestamista, que aí a maioria das pessoas acabam contratando para caso de morte ou invalidez. Também aí isso onera o custo da parcela de tal forma que o grupo como um todo também conta com esse seguro no caso da pessoa morrer, ou até mesmo um seguro-desemprego, já vi algumas modalidades, e o grande problema que tem aqui é que não existe uma uniformidade no contrato na maioria das administradoras, e lembrando que essas administradoras de consórcio, elas são reguladas pelo Banco Central do Brasil, tá? Então, é assim que o consórcio funciona. Basicamente, você paga uma taxa de administração, ou um FII, que você remunera o administrador para fazer a administração do grupo do consórcio. Pois bem, outro passo. Como é que funciona as modalidades do consórcio, pessoal? Tem consórcio de imóvel, consórcio de veículos e consórcio de moto. Em alguns casos existe até consórcio de serviço. Como vocês sabem, aqui na Care a gente tem muito cliente da comunidade médica e já foi oferecido até para os nossos clientes consórcio para fazer procedimentos de cirurgia plástica. Como isso funciona é uma grande pergunta, porque na inadimplência, enfim, tem uma variedade muito grande de estilos de consórcio. E o que difere basicamente nessas modalidades, né? No consórcio de imóveis, a carta ou as prestações são corrigidas pelo INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Então, a gente acredita que se você faz um consórcio de imóvel, o bem ou o custo do bem ele acompanha o INCC. Tem alguns contratos também onde a gente utiliza o IPCA ou uma mistura dos dois. E alguns deles, às vezes, tem até um teto. Por exemplo, a gente já viu o contrato que acaba tendo um teto aí de 7%
na variação do índice base de cada contrato, tá? Veículos, geralmente ele é corrigido pelo IPCA, ou se você tem um consórcio de montadora, ele é corrigido pela tabela do fabricante. E motos, geralmente é similar ao de veículos, mas o mais comum é que acompanhe a tabela do fabricante. E serviços corrigido pelo INPC, eu vi, sinceramente, poucos contratos a serviço, e até eu acredito aí que para a administradora é muito complicado fazer um consórcio de serviço porque tem uma garantia muito fraca, né? Como é que você vai fazer um consórcio para pôr silicone nas pessoas, ou no caso, prótese de silicone, né? Se a garantia, você não consegue tomar isso de volta. Então, é uma questão interessante, principalmente em serviços ou eventualmente serviços médicos. Mas a verdade é o seguinte, pessoal, o que muda é o produto, mas o mecanismo de risco e custo é exatamente o mesmo nessas 3, 4 opções que eu falei para vocês, tá? Então, a modalidade do consórcio, são essas 3, 4 que a grande maioria acaba sendo imóveis e veículos. E aí a gente vai elencar aqui como que funciona, né? A parcela e a carta de crédito, como é que fica essa questão dos reajustes, isso é muito importante da gente falar. As cartas e as parcelas são reajustadas periodicamente e aí eu vou listar alguns problemas. Mas antes disso eu vou explicar como é que funciona o reajuste. O reajuste é feito, não é no ano calendário, é a cada 12 meses e geralmente o primeiro reajuste é feito no 14º mês e depois os próximos reajustes são feitos com uma periodicidade anual, ou seja, de 12 meses, mas não é o ano calendário, é 12 meses a partir do início do grupo. Pois bem, então é assim que funciona o reajuste à parcela da carta de crédito. E tem alguns problemas que eu já vou antecipar aqui. Problema número 1. Se o bem valorizar mais que o seu índice, você precisa completar a compra do seu bolso. Ou seja, qual que é o risco? Imagina só que você quer selecionar um imóvel numa determinada região e azar seu, o imóvel subiu relativamente mais do que a sua carta foi reajustada. Você vai ficar com risco entre a diferença do valor do imóvel e também a diferença do valor do imóvel e a diferença do valor da carta. Qual que é outro ponto aí? Se o índice, por um outro lado, né, subir muito mais do valor que você espera, se o índice subir muito mais do que o mercado, ou seja, do imóvel que você pretende comprar, você acaba pagando uma parcela bem maior sem que o seu imóvel tenha valorizado. Então, tem esse risco. De uma forma bem resumida, especialmente em imóveis de médio e baixo padrão, o custo da dívida pode subir bem mais rápido que a valorização real, e aí você tem que ter em mente que, como eu disse, na maioria das vezes você acaba tendo um cenário que no consórcio você perde dos dois lados, sendo que a gente sabe que a maioria das pessoas que consomem esse tipo de financiamento, que é dívida, consórcio não é investimento, acaba incorrendo nesse risco. Então é muito bom a gente falar. E é um outro ponto que a gente vai listar também quando a gente falar da alavancagem patrimonial lá no final desse vídeo, tá? Então uma outra tese que a gente vai bater bastante. Pois bem, como é que funciona a contemplação? Basicamente a gente tem aí 3 formas, né? E vocês já imaginam quais são. A gente tem sorteio, que depende da sorte. Aí é um sistema que é você tem um número a partir da sua cota, né? O número que você tem lá no grupo, existe toda um mecanismo que a partir do número da cota que você tem, a partir do sorteio da Loteria Federal, isso determina a probabilidade de sucesso de ser sorteado pela loteria, né? Tem todo um mecanismo onde a partir do número do grupo, tem alguns lugares que tem algumas regras que são um pouco diferentes, mas basicamente é pegar a tua numeração no grupo e utilizar a Loteria Federal para ver se você vai ser contemplado ou não por lance.
Geralmente, como é que funciona? São sorteadas 2 pessoas por mês. Uma via lance e outra por sorteio. E dentro do lance tem 2 formas de dar o lance. Uma que é o lance livre, onde quem der a maior antecipação leva. Esse é o lance livre. E a outra tem um lance fixo, onde você concorre aí com um percentual fixo, com um sorteio entre os ofertantes. É assim que funciona, né? E é bem lembrar que é até uma aberração que eu vi num único contrato de imóveis, de consórcio de imóveis, é que, e algo que me chocou, que eu não vou falar qual foi a empresa, mas mesmo contemplado, pessoal, fiquem espertos que tem alguns contratos, eles embutem uma taxa de liberação, mesmo que você tenha sido contemplado via sorteio, para que você seja contemplado o valor total da carta, você tem um custo adicional de 30%. É uma bizarrice isso, coisa que ninguém fala, né? Então, digamos assim, se você não olhar o contrato e ver muito bem aquilo que está sendo feito, é muito complicado porque você pode cair numa bela de uma roubada, né? Em última instância, o consórcio faz você pagar para ter um direito de receber aquilo que é seu, né? Então, é algo muito peculiar que, se você não entende como é que funciona, a probabilidade, e que é o caso da grande maioria das pessoas, a probabilidade de você se dar mal nesse tipo de produto, ela é altíssima. Quinto ponto, continuando nesse quinto ponto, né? Em relação às garantias legais, isso é muito importante da gente ressaltar, né? Dentro das garantias legais, a gente trabalha com sistemas de alienação e comparando com o financiamento, né? No consórcio, o imóvel fica alienado ou hipotecado e os veículos ficam gravados, ou seja, né? Funciona exatamente como o financiamento bancário. A diferença é que no financiamento você recebe o bem na hora, com custo e prazo fixo, e no consórcio você espera sem previsão, pagando reajuste, e ainda fica preso pela alienação quando e se você for contemplado, né? Vamos falar que você, na pior das hipóteses, no final do grupo, você vai ter aí o seu crédito, que basicamente vai ser o valor da carta, acrescido pela correção monetária, sendo que ao longo desse período todo você pagou taxa de administração. E lá também no final, na hora que a gente falar sobre conta, que é o mais importante, que eu duvido que tenha algum vídeo aqui no YouTube que vai mostrar as contas que a gente vai mostrar para vocês lá no final, tá? Então, em relação à garantia legal, é muito importante a gente falar nisso, e na hora que a pessoa for contemplada tem outras questões também que a gente precisa levantar, tá? Vamos lá. Item 6, isso é extremamente importante, coisa que pouca gente fala, tá? Se desistir do consórcio, vou colocar de uma outra forma. O que é desistir do consórcio? É ser excluído do grupo, né? Aí você paga a multa de até 10% do valor a restituir. Pelo que a gente viu aí em termos, não existe uma uniformidade nos contratos, mas tem algumas salvaguardas legais aí, até onde a gente fez a lição de casa, tem um fator limitador de 10%, né? Aí seria do valor da carta. E qual que é o grande problema, pessoal? Coisa que ninguém fala. Se você desiste ou é excluído por falta de pagamento, você só vai receber o dinheiro no final, ou o que vai acontecer? Ou você recebe o dinheiro no final, coisa que não tem nenhum contrato que a gente viu aqui, tem uma maneira muito clara de como que esse dinheiro, ou qual vai ser a taxa de remuneração, né? Eles são muito vagos, eles não falam. Obviamente, eu acredito que deve ter alguma pegadinha em cima disso, né? Porque eu duvido que o valor que está lá no grupo, na hora que você receber esse dinheiro lá no final, ninguém vai te pagar 100% do CDI, duvido que vai acontecer isso. Vai ter uma tungada em relação a quanto que vai ser pago.
E uma outra forma de você ter esse dinheiro de volta, você vai entrar para um pool, para um grupo, onde vai ter um sorteio a cada mês. Ou seja, probabilisticamente, mais uma vez, você vai contar com a sorte para ter o seu dinheiro de volta, coisa que ninguém fala para você, todo mundo vende. O principal argumento de venda da pessoa que vende consórcio é que você vai ter sorte e vai ser contemplado rápido. Se você não for contemplado rápido, é um produto horroroso, é muito ruim. E a probabilidade de ser contemplada no começo é extremamente baixa e eu vou mostrar isso na planilha no final também, tá? Esse é um outro ponto. Vamos em algo que é extremamente importante e interessante e eu vou explicar também com detalhe já aqui no meu item 6.1, que é o que a gente está falando, né? Quando você é contemplado via sorteio, que aí é o melhor dos mundos, que você é um cara sortudo, eu brinco que dá para você vender a sua sorte. O que significa vender a sua sorte, né? Você vende a sua cota no mercado secundário. Como é que funciona isso? Tem uma matemática por trás que no final também vou mostrar. De uma maneira muito simples, você monetiza a sorte. O que é monetizar a sorte? Qual que é a opção que tem? Se você não faz o consórcio, você faz um financiamento imobiliário. Exemplo, quando a gente trata de imóveis. Um financiamento imobiliário atrelado ao IPCA, Conrado, por que atrelado ao IPCA? Porque o consórcio geralmente é reajustado pelo INCC ou IPCA. Vamos falar que a proxy, ou o chute educado que a gente vai dar para fazer essa conta é o IPCA. A gente sabe que a taxa de juros futura de IPCA, a gente utiliza um título livre de risco do governo que paga IPCA mais alguma coisa, que é a taxa de juros real. Hoje a taxa de juros real no mercado é por volta de 7,2% por longo prazo. Então, obviamente, a gente sabe que o banco não vai emprestar por uma taxa de juros muito abaixo disso. Ele vai emprestar por uma taxa de juros mais perto de 8,5%. Aí vocês vão gravar esse número na cabeça. Esse 8,5%, de uma maneira relativamente conservadora, esses 8,5%, vai dar por volta de 0,65% ao mês. E por que eu falo, perdão, 0,68 ao mês. 0,68 ao mês, é isso. Por que esse número é importante? Porque como é que você faz a conta de quanto que vale a sua carta se você for contemplado, né? Mas antes disso, eu posso vender uma carta que não é contemplada. Então a gente já sabe que uma carta contemplada ela tem um valor, certo ou não? Ela tem um valor porque eu tenho um crédito que, entre aspas, ainda mais se for no começo, ele vale mais. Então, quanto mais cedo for a contemplação da carta, mais ela vale. Por quê? Porque tem uma matemática por trás. E eu vou explicar essa matemática, mas segura mais um pouquinho que eu vou explicar o que acontece quando a sua carta não é contemplada. Se a sua carta não é contemplada e você quer fazer uma cessão, né, da sua carta de consórcio, basicamente você vai vender com um deságio muito grande, de até uns 60% daquilo que você já pagou. Então, se você quiser desistir e tiver sua grana de volta, você sabe que você vai ter um problema, ou você vai esperar o final do grupo, ou você vai esperar entrar naquele pool de sorteados que você vai conseguir sair a cada final de mês. Ou seja, mais uma vez, você conta com a sorte para entrar, conta com a sorte para sair. Horroroso. Excluído. Se você é excluído por falta de pagamento, é pior ainda, porque existem alguns outros custos contratuais e pela lei, mesmo com uma carta excluída, quem compra essa cessão, né, do consorciado, ele pode voltar para o grupo, mas tem algumas penalidades e custos adicionais. Nesse cenário, você tem um deságio até maior de 60%, 70%. Então tem que ficar muito esperto nisso. Basicamente o que acontece? Quem vende a cota perde dinheiro, né? Principalmente nesse cenário que não é contemplado e é excluído. De uma forma muito simples, quem compra também a cota vai pagar caro e assumir o risco. Quando a gente soma, e aí eu vou explicar, quando se soma o ágio, né, mais o saldo devedor, e o que isso significa, pessoal? Essa é a questão da carta
contemplada. Você teve a sorte de ser contemplado, né? Se você teve a sorte de ser contemplado, a gente faz uma conta financeira que eu vou mostrar para vocês, e aí até na edição a gente vai colocar aqui em cima. Se eu falei que o empréstimo imobiliário é 8,75%, isso dá por volta de 0,68 ou 0,7 ao mês, a gente vai fazer uma conta de chegada onde o valor da carta, ou o prêmio que eu tenho em cima da carta, isso não tem nada a ver com o saldo devedor, porque basicamente eu vou pegar as prestações, vou trazer a valor presente a uma taxa de juros inferior à praticada de mercado. Esse fluxo de caixa descontado menos o valor atualizado da carta é o ágio que eu vou ter na hora de vender essa carta contemplada. Qual que é o problema? A maioria das pessoas não sabem fazer conta. Sabe quem que vai ganhar dinheiro com a carta contemplada? É o cara que compra e vende carta contemplada. Porque a maioria das pessoas não sabem fazer essa conta. Então, sabe o que vai acontecer? Mesmo se você for contemplado, se você não souber fazer conta, quem vai morder aí esse spread, ou esse diferencial de taxa de juros efetiva que a gente tem entre o financiamento imobiliário e entre a taxa de juros implícita, baseada na probabilidade de sucesso que você teve de ser contemplado antes, quem vai morder e lucrar essa diferença é quem intermedia essas cartas contempladas no mercado secundário. Existe toda uma indústria por trás disso. Então aqui eu vou provar também lá no final com conta, tá ok? Então é assim que funciona o mercado secundário de carta. É mais um ponto que a gente tem que listar. Então vamos lá, Conrado. Fui contemplado. Quais são as opções que a gente pode utilizar para uso do crédito? Saque direto, carta quitada que a gente fala, que não adianta nada ser contemplado. Tem todo um rito depois que você é contemplado, principalmente via sorteio ou lance. Carta quitada vai depender, para eu pegar esse dinheiro e utilizar da forma que eu quiser, eu vou ter que esperar até, dependendo do regulamento, mais de 180 dias para eu fazer isso. Isso depende de prazo e regras da administradora. Eu vou dar um exemplo. Teoricamente, é possível arbitrar taxa de juros se eu for contemplado cedo no consórcio. Qual que é o problema? Nem toda administradora vai aceitar como caução um título ou um título de crédito privado ou um título do governo. Talvez um título do governo fica mais fácil, mas nem toda administradora vai aceitar um instrumento financeiro como caução ou garantia a esse crédito que vai ser liberado contra todo esse fluxo financeiro que você vai ter que pagar lá no futuro. O que outras pessoas fazem? Triangulação. Pega o imóvel que é seu, transfere para um parente, um conhecido, e você compra esse imóvel do parente ou conhecido. Tem um risco aí e você tem que ter um alto custo, né? Porque tem ITCMD, ITBI e outros custos. Se você tem que confiar no terceiro, vai que essa pessoa não vai transferir o seu imóvel de volta, né? Essa é a triangulação. O outro é a venda da carta, que teoricamente é a melhor forma de fazer, coisa que eu já expliquei. E aí tem toda essa questão que você precisa ficar muito esperto, caso você seja caso você seja contemplado, porque basicamente você está vendendo a tua sorte, brincadeiras à parte, barata, porque o cara que vai, e a pessoa física comum, não sabe, ela vai ter que ir num portal, ela vai ter que ir num agente que compra e vende carta de consórcio. E boa parte da remuneração financeira fica com esse cara. Então, se você sair no 0 a 0, levanta a mão pro céu, porque boa parte da sua sorte que você está vendendo vai ficar com esse intermediário. Tá? Então, ainda assim, a melhor forma de você usar o dinheiro, caso você não queira comprar um imóvel, é vender a sua carta, mas eu já expliquei que esse ganho vai ficar com quem está atravessando a operação, porque você não sabe, você pessoa física, quem que vai comprar e vai ter acesso à sua carta de crédito. Vamos lá. Próximo ponto. Vamos falar que 7. Custo efetivo total, né? Custo efetivo total do consórcio. Isso é muito importante a gente falar. Existe uma falácia que o consórcio não tem juros. Pessoal,
dependendo do ponto que você sai da vida do consórcio, quando a gente engloba todas as taxas, o custo financeiro efetivo e o custo de oportunidade, depois eu vou fazer uma conta onde eu comparo você poupar, você fazer um consórcio e financiar, fica muito claro que a melhor opção é você poupar e investir no mercado financeiro. Mas antes disso, o que eu quero provar é que existe uma falácia que o consórcio não tem custo ou você não paga juros. Isso é uma mentira. Consórcio não tem juros, mas tem taxa de administração alta, tem fundo de reserva, tem os seguros que eu falei, pode ter um reajuste de saldo e, eventualmente, tem taxas muito salgadas na contemplação. Como eu disse, tem uma administradora muito grande que, caso você seja sorteado, para você ter acesso ao valor da carta, você tem que pagar um adicional de 30% nas parcelas restantes. É um absurdo isso, né? No final das contas, quando a gente ajusta pela probabilidade e todos esses detalhes, o custo final do consórcio ele é igual ou superior a um financiamento. Ou seja, e ainda mais não tem nem a previsibilidade de quando você vai ter acesso ao bem. Então tem toda uma engenharia e uma conta que as pessoas não fazem ideia, não sabem fazer a conta e não tem nem como, se e quando fazer e levar isso em conta na hora de você analisar isso de uma forma mais fria e objetiva. Pois bem, a gente já fez uma breve explicação de como funciona e agora a gente vai para as contas. Eu vou estar mostrando aqui na edição, vai aparecer alguns screenshots aqui em cima, vocês conseguem visualizar a tela. Mas vamos lá, esse é um primeiro dos inúmeros vídeos que a gente vai fazer aqui e a gente vai aprimorando essa edição, mas vocês vão conseguir ver aqui em cima todas essas contas e agora a gente vai para aquilo que mais interessa, né? Vamos lá. Eu estou acessando aqui o meu simulador de consórcio imobiliário e eu estou pegando um exemplo de um consórcio que tem 215 meses, isso daqui eu estou pegando o exemplo de uma carta que a gente viu na internet, de uma empresa que vende cartas contempladas e a gente está utilizando isso daqui como base para fazer contas e para provar para vocês, matematicamente, que não faz muito sentido o consórcio, tá? A questão da probabilidade é algo que ninguém fala. Então, o consórcio basicamente é o jogo do tigrinho da dívida, porque a gente sabe que consórcio não é investimento e vamos às contas. Carta, 100 mil reais. Valor, né? A gente tem uma carta aqui de 100 mil reais, a gente tem os custos de 29,4, é alto. Na hora que a gente esmiuça os contratos, aqui a conta chegou a 26,4 de taxa de administração e 3% de fundo reserva. E aqui eu não estou considerando seguro. Estimando aí, vamos colocar um INCC de 7,5, que é mais ou menos perto daquilo que a gente imagina aí, que é a média dos últimos 15, 20 anos, teve períodos até mais que isso, mas de uma maneira relativamente segura, usando 7,5. Por uma carta de 100 mil reais para um prazo de 215 meses, a gente está falando aí de um custo ou de uma SET nominal total de por volta de 11%, né, de 10,8%. E sem acesso ao bem, e não ajustado pela probabilidade. Então a gente sabe que o custo efetivo total é por volta de quase 11%, né, com esses custos aqui, e a gente está trabalhando com CDI de 14,65, porque a Selic hoje está em 14,75. Qual que é a principal pegadinha aqui, pessoal? Coisa que as pessoas não fazem conta. Eu não falei para vocês que o CDI está 14,65? Hoje a gente tem IPCA, que o mercado está estimando por volta de 5,5%. Olha que absurdo. Num prazo de 215 meses, esses 100 mil reais no consórcio, se você não fizer nada e for um caso super azarado, você vai tirar 342 mil. Sendo que basicamente não é que você teve lucro. Basicamente você só teve uma correção do valor que você pagou mais a taxa de administração embutida. Obviamente, na hora que eu comparo com investimento, se eu poupo e aplico essa parcela numa NTNB que me paga 7,20% ao ano,
e aplico na mesma taxa de juros dessa NTNB longa, o dinheiro que eu tenho no final é 603 mil versus 342. Aí a gente vai chegar numa conclusão óbvia. Poxa, Conrado, se eu poupar é bem melhor do que fazer o consórcio, então em quanto tempo eu consigo comprar o imóvel nessa situação, ao invés de fazer um financiamento, né? Então, numa carta de 215 meses, significa que tem, a carta de 215 meses tem 18 anos, eu poupando com as taxas de juros que eu tenho hoje, e um pouco mais que 50% a 60% da vida do consórcio, eu tenho a certeza absoluta que ao invés de eu ter a certeza absoluta no final, que eu tenho 342, eu tenho certeza absoluta que em 11,58 anos eu vou ter 223 mil reais. Porque na hora que eu olho aqui, esse valor de 223 mil reais é o valor da carta que eu vou ter em 11,58 anos. Ou seja, com uma grande diferença. Aqui em 11,58 anos, num prazo total de 18 anos, eu tenho certeza que eu tenho 223 mil reais. Isso já é em dinheiros ou em valor daqui a 12 meses. Então, regra. Se você não precisa do bem, poupe. Entre fazer consórcio, poupar e financiamento, a melhor opção, pessoal, poupe dinheiro. Use a seu favor a vantagem do país ter um problema de déficit fiscal grande, ou seja, o Brasil gasta demais, isso é bom para você que poupa. Porque isso vai fazer com que o seu sonho fique mais próximo da realidade se você tiver capacidade de poupança. Ah, Conrado, mas eu preciso ter um boleto para poder poupar. Paciência, vai pagar por isso. Você que é disciplinado vai ser o quê? Recompensado. Porque você vai ter a certeza de ter seu bem em quase 60% da vida de um consórcio. Consórcio é ruim. Por isso que eu falo, consórcio é o produto de rico que o pobre financia. Depois eu vou explicar como é que o rico faz dinheiro com isso. Então, adiantando já o que eu vou falar, agora com exemplo numérico e real de como funciona. Qual que é o principal argumento de venda do cara que vende consórcio? Você vai ser contemplado logo. E eu mostro que isso é uma falácia. Probabilisticamente a chance de você ser sorteado no começo é perto de zero. Só que isso o cara não fala para você porque quer te entubar e quer vender. Ah, Conrado, como é que o rico ganha dinheiro? Ele compra várias cartas de consórcio e dá um lance alto, coisa que você que não tem dinheiro não consegue fazer. Por isso, consórcio, grave pessoal, consórcio é um produto de rico que o pobre financia. E quem que compra consórcio a maioria das vezes? O pobre. Tão simples quanto isso. Vamos ao restante das contas, que é o que interessa. Legal. A gente já falou então que provei matematicamente, e aqui eu vou falar para o editor colocar a foto daquilo que a gente está falando, onde eu provo que ajustado pela chance de ser sorteado é muito melhor você poupar o dinheiro se você não precisa do bem. Se você precisa do bem de qualquer jeito e mora de aluguel, vai fazer um financiamento, ganha mais dinheiro e abate essa dívida com o seu trabalho e não contando com a sorte. É isso que tem que fazer. Tá entendido ou não? Quero ver, hein? Pois bem, próximo ponto. E aí a gente vai entrar, né, em relação ao valor de mercado de uma carta de crédito. De uma carta. Então como é que funciona? Se a gente pegar aquele exemplo que a gente deu lá, e aí o editor vai colocar aqui em cima, e eu vou mostrar para vocês agora a probabilidade. A probabilidade, pessoal, é baixíssima. Isso ninguém fala. Mesmo com lance, dando lance, a probabilidade é baixa de você levar. Lance fixo é baixo de você levar. E eu vou mostrar isso com conta. Agora eu vou fazer um exercício que vai subir nesse vídeo, que é o valor da carta contemplada. E eu vou explicar como é que funciona isso. Carta contemplada. E eu vou simular para cada mês se você for contemplado. Vamos lá. Carta contemplada, valor 100 mil reais é o crédito. Saldo devedor, vamos supor aqui que você pagou... Na verdade, eu vou pegar com um outro exemplo, tá? Uma carta que tem um crédito de 100 mil reais, você paga uma parcela de 602 reais por mês,
prazo de 215 meses, que foi aquela conta que eu utilizei lá no começo. Se eu for um cara mega sortudo, eu faço o consórcio no mês 0 e sou contemplado no mês 1, obviamente isso vai dar um retorno absurdo de 4.000%. Pô, Conrado, por que dá 4.000%? Porque o custo que eu vou vender, eu penso o seguinte, da onde que vem o lucro? O lucro vem de eu oferecer para o cara que vai comprar a carta um financiamento um pouco mais barato do que se ele fosse lá no banco e pegasse esse dinheiro emprestado. Como logo no começo, se você é contemplado, o custo efetivo do consórcio é relativamente mais baixo do que a taxa de financiamento, essa diferença você vende a sua sorte. Só que essa sorte eu consigo quantificar ela. Quanto mais próximo da taxa de financiamento for a venda da minha carta, maior é o meu lucro. Então, eu não posso ser tão ganancioso na taxa de juros que eu quero receber por essa carta. Então, quem vai te auxiliar nessa história toda é o cara que intermedia a venda da carta. Só que qual que é o problema? O cara que intermedia a venda da carta contemplada que você tirou no sorteio vai ficar com boa parte da venda da tua sorte. É assim que funciona. Mas, pois bem, vamos supor aquilo que seria o valor justo de venda da tua carta. Nessa estratégia de 100 mil reais, considerando uma taxa de desconto de 0,60 ao mês, que dá por volta de 7,5% ao ano, e aí isso é uma taxa de desconto nominal, perdão, real, porque tem a composição do IPCA, e admitindo uma taxa de desconto de IPCA de 0,68 ou por volta de 8,5, que seria um financiamento imobiliário, eu tenho um lucro de 27 mil reais numa operação de 100 mil. Só que ao longo do tempo, no mês 12, esses 27 vira 23, no mês 24 vira 19, e aí, editor, põe aqui em cima. No mês 36 vira 16 mil reais, no mês 48 vira 13, no mês 60 vira 10, e conforme eu vou caminhando, isso tende ao valor que eu teria tão somente quanto da correção. Então, na verdade, quando eu olho o prazo 215, eu sou um azarado e vou pegar meu dinheiro só lá no final, a taxa de juros implícita que eu tenho no meu investimento é tão somente a correção nominal do dinheiro que eu investi, que vai ser obviamente inferior à taxa de juros praticada no mercado, né? Outro ponto que é importante a gente colocar, poxa, Conrado, mas se eu sou sorteado no mês 48, eu estou com uma rentabilidade nominal anual de 19%. A Selic é 15, eu estou ganhando dinheiro, não é tão ruim assim. Ah, no mês 60, depois de 5 anos, é 12,75, não é tão ruim assim. Tem certeza? Qual que é o principal ponto que todo mundo emite aqui, editor? Probabilidade. Probabilidade. Na hora que eu levo em conta a probabilidade, sabe qual que é a probabilidade de você sorteado no primeiro mês? Tende a 0 a probabilidade. É 0,23%. Sabe quanto que é a probabilidade de você ser sorteado no ano 5, em 60 meses? 0,32%, não é nada. A tua probabilidade só começa a aumentar um pouco a partir de 180 meses. Quanto que é 180 meses, pessoal? Poxa vida, você vai esperar anos, contando com a sorte, anos. Você vai esperar 15 anos para ser sorteado num consórcio de 215 meses. 215 meses a gente está falando por volta de quase 18 anos. É isso? É isso mesmo? Você vai ter que esperar tanto tempo assim para ser sorteado? 18 anos? Agora, cereja do bolo. Simulador de probabilidade. Eu não sei se vocês conseguem ver aí, mas o editor vai colocar também. Você só começa a ter uma chance relevante de ser sorteado nessa simulação de 215 meses, alta, sabe quando? No mês 210, você vai ter 9% de ser sorteado, sem lance. É bizarro. A probabilidade de sucesso desse instrumento é muito ruim, pessoal. Consórcio é o jogo do tigrinho da dívida. Mais uma vez, por que o consórcio é o produto de rico que o pobre financia? Porque o rico vai lá e dá um lance livre.
E não faz isso com uma carta, faz com 10. Você, coitadinho, com uma carta você vai se ferrar. Você está pagando a conta desse cara. Entendeu? Entendeu como é que o sistema funciona agora? Porque o cara que tem mais grana pega as várias cartas, dá um lance livre maior, pega o dinheiro e o rico tem uma informação que você não tem. Ele sabe comprar imóvel que vai valorizar. Se você é pobre ou não tem conhecimento, você vai comprar bucha. E é aí que o cara ganha dinheiro. Essa é a única situação que existe para o cara fazer dinheiro com consórcio, é o cara que tem grana. Probabilisticamente falando, ah, mas o meu vizinho tem meio consórcio. Cara, tem muita gente que ganhou na Loteria Federal. A probabilidade disso é baixa. Ficou claro, editor? Então, põe as contas aqui em cima e a gente vai fazer mais vídeos também. Esse aqui é o primeiro, tá? O último ponto que eu queria listar aqui, a gente vai falar sobre alavancagem patrimonial. Basicamente, a gente já falou sobre alavancagem patrimonial, eu já refutei parte disso aqui, mas eu vou ser mais explícito agora. Alavancagem parte do pressuposto que você tem um controle do timing. A tese de principalmente você contar com um sorteio para isso destrói. A alavancagem, você precisa ter uma previsibilidade de quando vai ser sorteado. Eu falei aqui que a probabilidade real de ser sorteado é por volta de 0,2%, 0,3% ao mês. Você vai esperar ter 15 anos para ser sorteado. Usar o consórcio para alavancagem, se você não for muito rico ou rico, é exatamente você estar substituindo uma estratégia racional por uma estratégia de jogo de azar. Não faz o menor sentido. Tá ok? Outro ponto. Lance embutido não é alavancagem, é um autofinanciamento disfarçado de caro. Eu vou dar um exemplo, tá? Suponha que você tem uma carta de R$1 milhão, com uma taxa de administração total de 20%. Se você usa 300 mil de lance embutido, o valor líquido é 700 mil. Só que você vai ser cobrado uma taxa de administração sobre os 1 milhão. Ou seja, significa que você está pagando cerca de 200 mil a mais para ter 700 mil de crédito. Sendo que você vai pagar, a taxa efetiva salta muito. Salta de 20% para quase 29%. As pessoas não fazem conta. Então, essa história de lance embutido é uma falácia, né? Então, lance embutido, pessoal, não gera alavancagem. Ela diminui teu crédito útil e aumenta o custo real da operação e ainda impõe o risco de não ser contemplado. É uma armadilha disfarçada de inteligência financeira, não faz o menor sentido. Terceiro ponto. A taxa de administração, ela corrói essa rentabilidade, ela é subestimada. Se a gente tem uma probabilidade onde não tem a menor previsibilidade, principalmente quando a gente conta com a sorte, o custo efetivo que você tem nessa operação é relativamente alto. É acima daqueles 29% que eu falei. Outra falácia. Valorização da carta, pessoal, não é rendimento, é uma mera correção monetária. Ah, mas depois de tal tempo, a minha carta vale mais. Vale, só que aquilo que você tem que comprar vale mais também. A valorização da carta é tão somente uma recomposição da inflação ou do custo do bem, é tão simples quanto isso. E eu já expliquei isso antes, né? Conclusão. A maioria das pessoas confundem correção inflacionária com rendimento real. Isso é um erro clássico de quem não sabe investir, é um erro clássico ou uma omissão de quem vende consórcio para vocês. O consórcio não gera retorno passivo. Grava isso. 5. Ponto que eu quero destruir do mito da alavancagem financeira. O aluguel raramente cobre a parcela, o risco é todo seu. O risco é todo seu. As parcelas sobem sempre. Já o aluguel nem sempre vai acompanhar a inflação. E o pior, você pode ter inadimplência, você pode ter vacância, você tem custo com imposto, manutenção. Não é tão simples assim. Ah, mas eu vendo consórcio e vou ajudar você a comprar um imóvel com alta rentabilidade. Vai ver o que tem de estúdio sendo vendido aqui em São Paulo. É simples. Não é um evento certo ganhar dinheiro com consórcio nessa modalidade. Não é assim que funciona. Tem risco sim, né? Então,
O aluguel raramente cobre a parcela e o risco é todo seu. Então é uma coisa que a gente precisa deixar isso muito bem claro. Sexto ponto. Não dá para usar a carta de crédito em imóveis de leilão. Se eu estou falando alguma besteira, põe aqui nos comentários, mas não dá para usar. Essa agilidade simplesmente não existe. E a gente tem aí que as administradoras proíbem o uso de carta para imóveis com pendências legais, como leilões judiciais, extrajudiciais, contratos de gaveta, imóvel com matrícula irregular, dívida ou disputa de posse e bens ainda não escriturados em nome do vendedor. Não é tão simples assim, vou achar uma galinha morta, calma. Né? Calma, que pensa que a administradora precisa ter uma segurança jurídica muito clara em cima disso, muito clara para o uso da carta. Tá? Então, essa promessa de usar a carta para pegar uma oportunidade não resiste à realidade operacional do consórcio, pessoal. A burocracia, a rigidez em relação aos documentos e o tempo de análise tornam o produto consórcio incompatível com a natureza ágil e oportunista de uma estratégia de alavancagem real. Não é assim que funciona. Ponto 7. Mesmo contemplado, você ainda depende da administradora e pode travar a liberação do crédito. Toda a contemplação passa por uma análise de crédito, documentação do bem, formalizar a garantia compatível com a política do grupo e ainda assim esperar a aprovação interna da administradora, que pode durar semanas. E mesmo assim, e mesmo que você tenha dinheiro para completar a operação, a administradora pode recusar. Enfim, ao contrário do que todo mundo vende nessa operação de alavancagem, o poder de decisão é da administradora, não é seu. Ou seja, a carta de crédito não é dinheiro na conta, é uma promessa sobre avaliação. Isso você tem que ter em conta. Ponto 8. Desistir significa perder dinheiro e ficar preso por anos. Eu já expliquei isso. Se você desiste, ou você é excluído do consórcio, ou tem sua cota cancelada, você perde de 5% a 10% do valor pago ao fundo comum e só recebe o valor restante no final do grupo ou se for sorteado entre os cancelados que tem esse sorteio mensal, ou seja, você pode ficar com seu capital imobilizado por 10, 15, 20 anos. Conclusão, quem entra num consórcio achando que pode desistir se não funcionar, vai se dar mal porque não entendeu o jogo. Não é um jogo que você entra e sai fácil. Então, falar que a estratégia de alavancagem eficiente, ela exige controle, liquidez e pior, eu tenho como reverter ela. Se você não conseguir fazer isso, ela não vale. Outro ponto, sistema de lances, ele é opaco, não está dentro do seu controle, né? Lance não tem teto conhecido e não tem histórico público confiável, varia de mês a mês, né? E na maioria dos contratos, a administradora não é obrigada a divulgar a lista dos lances vencedores e nem os percentuais aplicados, então é como uma caixa preta isso daí. E muitos consorciados oferecem lances por anos sem contemplar, que é aquilo que eu mostrei para vocês. A probabilidade real e eventos quase certo de ser sorteado só acontece muito, muito, muito próximo do final do grupo. Então é muito complicado isso, né? Então, se a gente levar em conta que levando em conta a probabilidade, isso só reforça que não existe uma régua mínima garantida, que a contemplação é altamente imprevisível. E aí tem um problema grande, porque tem um conflito de interesse velado também, coisa que muita gente não fala. A administradora tem interesse em estimular o lance alto, porque isso antecipa o valor a receber, gera menor volume de crédito liberado, no caso do lance embutido, e aumenta a rotatividade dos clientes em busca de novas cotas. Então, é um jogo meio que viciado. E isso precisa ficar bem claro. E um outro ponto, terminando aqui, financiamento é alavancagem, consórcio não é alavancagem. Talvez a única forma de alavancar é você tendo muito dinheiro, comprando várias cotas, dando lances e, desculpa, teu pobre para pagar a conta. Aí é a única possibilidade que funciona é do rico. Porque o cara vai lá, ele sabe o terreno, sabe o imóvel que ele vai comprar, compra várias cartas, tem uma simetria em relação aos grupos que ele vai entrar,
ele joga com a sorte a favor dele. Você que não tem dinheiro, joga com a sorte contra você. Essa que é a principal diferença. Por isso que eu falo, consórcio é o produto de rico que o pobre financia. E para terminar, né, no meu último ponto, financiamento é alavancagem, consórcio não é. Vamos colocar uma comparação técnica aqui, né? A verdadeira alavancagem, ela engloba 3 coisas, pessoal. Crédito imediato, liberdade de uso e escalabilidade. Coisa que o financiamento dá. Apesar dos juros, eu sou contra ele. Eu já falei que a melhor forma de você ter o bem é poupando. Mas quando a gente tem que comparar entre o financiamento e o consórcio, fica muito claro que o consórcio não entrega nenhuma dessas prerrogativas. Em relação a crédito, financiamento bancário imediato, consórcio não, você tem que esperar. Previsibilidade é alta, carência, mas você tem no financiamento bancário. No consórcio, não tem, depende da assembleia. Escalabilidade, eu posso ter vários contratos. Mesmo aqui, por mais que tenha um limite de cotas para o grupo ou para o CPF, eu consigo ter vários aqui no consórcio também. Então, talvez aqui fica mais pau a pau. Mas em termos de liquidez da operação, é muito mais líquido eu fazer uma cessão do financiamento, ainda mais se eu conseguir uma taxa boa, do que no consórcio. E o custo efetivo total da operação, ou seja, antes eu consigo calcular no financiamento bancário, no consórcio não. E eu tenho controle, eu consigo negociar com o banco. E no consórcio, para eu ter que rever qualquer contestação, depende de muita regra e aprovação da administradora, não é uma coisa fácil. Então, qual que é a ilusão do mito da alavancagem? A alavancagem de consórcio é, na verdade, uma mistura de, anota aí, autofinanciamento forçado, jogo de sorteio, lance regressivo e taxa de administração elevada, com pouca liberdade de escolha e um alto risco de imobilização. Pessoal, só para terminar esse vídeo, que ele ficou muito extenso, e muito provavelmente eu vou fazer outros vídeos individuais onde eu vou esmiuçar e fazer com mais clareza essas contas. Mas só para a gente concluir, consórcio não é investimento de alavancagem patrimonial, é uma forma de autofinanciamento coletivo, com burocracia, rigidez e custo elevado. E se você quiser alavancar de verdade com motor escala, usa financiamento ou investidores anjo. Mas pelo amor de Deus, não usa sorteio em assembleia. Tá joia? O vídeo ficou extenso. Eu sei que vocês vão ficar com muitas dúvidas em relação às contas. Quero ver os comentários aqui e devo fazer novos vídeos explicando com mais detalhes somente as contas. E aí a gente vai fazer um videozinho com OBS e não somente com os prints que o editor vai colocar aqui em cima, tá bom? Não se esquece de me seguir, inscreve no meu canal, se inscreve no canal da Care. Aqui embaixo a gente tem na descrição o curso Portfólio Vencedor. É uma forma que você tem de dar o seu passo seguro no mercado financeiro e se você quiser ter um mais alto nível de consultoria financeira, quer seja no nosso modelo Advisor, onde a gente foca nos seus investimentos, ou no nosso modelo de Multifamily Office, onde a gente resolve toda e qualquer demanda de gestão patrimonial, entre em contato com a gente que a gente vai te atender. Take care na escolha e eu quero você como cliente. Vejo você do outro lado. Até mais.